Durante a transição do período Ordoviciano para o Devoniano, ocorreu a conquista do ambiente terrestre pelos vegetais. Algumas plantas gimnospermas surgiram nessa transição. As angiospermas, porém, ainda não haviam aparecido no planeta. Letra A. Cite todos os órgãos vegetais que estavam disponíveis como alimento para os animais herbívoros nessa época, justificando. Para responder esta pergunta, era necessário saber quais são os órgãos vegetais e quais deles estão presentes até o aparecimento das gimnospermas. As gimnospermas são um grupo do reino vegetal. Além das gimnospermas, esse reino também engloba as briófitas, as pteridófitas e as angiospermas. As briófitas foram os primeiros vegetais complexos a surgirem na Terra. São plantas de pequeno porte, como por exemplo os musgos. Vivem preferencialmente em locais úmidos e não formam caules, raízes ou folhas verdadeiras. Elas possuem alguns tecidos simples, mas não apresentam vasos condutores e por isso são chamadas de avasculares. Elas dependem de água para a fecundação. O gameta masculino se desloca em meio líquido até o gameta feminino. Não possuem flores, sementes e frutos. As pteridófitas, como as samambaias, foram as primeiras plantas a produzirem tecidos especializados na condução de água e substâncias, ou seja, são as primeiras plantas vasculares. Essa característica contribuiu para uma melhor adaptação do grupo ao meio terrestre. Apesar de estarem adaptadas ao meio terrestre, vivem em ambientes úmidos e dependem da água para a fecundação. Elas possuem caule, raiz e folhas, mas não apresentam flores, sementes e frutos. As gimnospermas foram os primeiros vegetais a produzir sementes. São sementes nuas, ou seja, não protegidas por frutos, e são produzidas em estruturas chamadas de estróbilos. As sementes também representam uma adaptação dos jovens ao meio terrestre. Geralmente, essas plantas já dispensam a água para o transporte e o encontro dos gametas. Exemplos são os pinheiros e os cedros. As angiospermas são os únicos vegetais que formam sementes protegidas por frutos. O órgão de reprodução é a flor, que vai originar a semente e o fruto. Os principais órgãos de um vegetal são a raiz, o caule e folha. Eles estão presentes nos vegetais a partir das pteridófitas. A raiz é o órgão vegetal geralmente subterrâneo que ajuda a fixar o vegetal ao solo e que absorve água e sais minerais. O caule é o órgão vegetal geralmente aéreo adaptado às seguintes funções: sustentação dos ramos, das folhas, flores e frutos e condução de seiva. A folha é o órgão vegetal aéreo clorofilado adaptado às seguintes funções: fotossíntese, transpiração, gutação e respiração. A gutação é a eliminação do excesso de água na forma de gotas pelas folhas. Os órgãos reprodutivos são a semente, a flor e o fruto. A semente é a estrutura reprodutiva que contém o embrião da planta e a reserva alimentar. Ela protege e nutre o embrião até que haja condições favoráveis para que ela germine. Ao iniciar a germinação, o embrião usará a substância de reserva até que seja capaz de produzir seu próprio alimento pela fotossíntese e de retirar os nutrientes do solo. As sementes surgiram no grupo das gimnospermas. A flor é o órgão de reprodução sexual das angiospermas. Ela é formada por folhas modificadas presas ao receptáculo floral. A sua principal função é de viabilizar a polinização para que se formem as sementes. O fruto está presente apenas nas angiospermas. Ele é o ovário desenvolvido após a fecundação. A sua principal função é de proteger e garantir a disseminação das sementes. Portanto, os órgãos vegetais que estavam disponíveis como alimento para os animais herbívoros na transição do período Ordoviciano para o Devoniano são as raízes, os caules, as folhas e as sementes. Flores e frutos não estavam presentes, pois ainda não haviam surgido as angiospermas. Letra B.
As evidências fósseis mostram que nessa época as plantas terrestres estavam sempre associadas a ambientes com alta disponibilidade hídrica. Como a proximidade da água pode ter favorecido a variabilidade genética dessas plantas? Para responder esta pergunta, precisamos conhecer um pouco sobre a reprodução vegetal. A reprodução vegetal pode ser sexuada ou assexuada. Quanto à reprodução sexuada, na maioria dos vegetais, ela envolve um ciclo reprodutivo chamado de ciclo haplodiplobionte, em que há alternância de dois organismos adultos, um haploide e um diploide. O gametófito é haploide e produz gametas por mitose, e o esporófito é diploide e produz esporos por meiose. A fusão dos gametas origina o zigoto, que é diploide e que vai se dividir e se transformar no esporófito. O esporófito maduro forma esporos por meiose no interior de esporângios, e que são, portanto, células haploides. Cada esporo vai se multiplicar por mitose e originar o gametófito. A reprodução sexuada permite uma maior variabilidade genética, pois dois eventos ocorrem, a meiose e a fecundação dos gametas. Já a reprodução sexuada, na sua forma natural ou artificial, certos tecidos das plantas, conhecidos como meristemas, que são tecidos que podem se diferenciar em qualquer outra célula, vão ser cultivados e, por mitose, vão originar uma nova planta. Na reprodução assexuada, a chance de ocorrer variabilidade genética é muito menor. Os descendentes são geneticamente iguais, pois são obtidos por mitose. Voltando à pergunta, as plantas mencionadas nesse enunciado são as briófitas e as pteridófitas. Essas plantas dependem da água para a fecundação, ou seja, para permitir o encontro dos gametas. Desse modo, a água vai garantir a fecundação cruzada na reprodução sexuada, favorecendo desta maneira a variabilidade genética. E a questão está encerrada.